boa noite. O Presidente da Assembleia Nacional foi informar ao Presidente da República da sua missão a Cabo Verde, onde representou o chefe de Estado, Carlos Villanova, na cerimónia de investidura do Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Delfim Neves disse no final do encontro que aproveitou para convidar o Presidente da República para presidir as cerimónias de celebração do dia da assinatura do Acordo de Argel. Do Presidente do Parlamento ao Palácio do Povo, Delfim Neves tinha essencialmente dois objetivos. Fui incumbido pelo Sr. Presidente da República a efetuar uma missão oficial em sua representação na República de Cabo Verde, a quando o pensamento do novo Presidente da República daquele país. Portanto, diz a boa regra da educação, que advém da disciplina, que quando alguém é mandado por uma missão de representação de outrem, no fim da missão, ou no seu regresso, preste contas do recado. Este é o objetivo do meu encontro com o Sr. Presidente da República, prestando-lhe contas da missão que fui incumbido a fazer na República de Cabo Verde. À margem dessa questão, sendo a primeira audiência entre o Sr. Presidente da República, enquanto titular do órgão do Presidente da República, e eu, a representação da Assembleia Nacional, aproveitei para passar na revista algumas atividades políticas que temos em carteira e já aprovado pela Conferência de Líderes de 15 de outubro a 31 de dezembro. Entre essas atividades, destacam-se a celebração do dia 26 de novembro, dia da assinatura do Acordo de Argel, que abriu o caminho à independência do país, bem como 21 de dezembro, em que se comemora dia de São Tomé Poderoso e também da descoberta de São Tomé. Duas cerimônias importantes, duas datas que nós, por tradição, comemoramos o seu aniversário, que é o 26 de novembro, dia do Acordo de Argel, e 21 de dezembro, que tem três marcos históricos, e que normalmente a Assembleia Nacional realiza algumas atividades alusivas a essas datas e que o Presidente da República faz representar. Então aproveitei para o convidar e dentro da sua agenda iremos ver qual é a possibilidade de ele estar presente nestes dois atos solenes da Assembleia Nacional. Delfim Neves disse também que foi portador de uma mensagem do presidente cabo-verdiano ao seu homólogo são tomense, cujo conteúdo está reservado ao chefe de Estado, e anunciou igualmente um encontro para breve numa das duas capitais no âmbito do acordo parlamentar entre os dois países. Tudo que foi a mensagem dirigida a ele, em que eu fui portador, já transmiti ao destinatário. Portanto, caberá a ele, enquanto o detentor desta mensagem, fazer o uso que entender. Tive um encontro com o Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, onde nós também passamos a revista o acordo, o protocolo diplomático parlamentar, e que ficou acertado uma reunião dos grupos nacionais de amizade parlamentar para acertar o programa, tendo em conta que houve uma nova legislatura em Cabo Verde e tudo se altera em função de uma nova direção. O acordo que nós temos já tinha com o anterior Presidente da Assembleia, tudo está definido que, em princípio, em meados de fevereiro, março, haverá uma missão para lá ou de lá para cá para fazer estes acertos. O Presidente da Assembleia Nacional comentou também a eventual remodelação do governo do Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus. A questão de remodelação do governo não pode ser uma peça como se fosse algo da normal num país democrático. Isso decorre do funcionamento, se quisermos, o melhor funcionamento das instituições, e o governo faz parte deste grupo de pessoas que trabalham, que funcionam em prol do desenvolvimento do país. Se as peças estão a engrenar, mantém-se. Se as peças não estão a engrenar, substitui-se. Porque isto é um careto
de uma viatura. Ela só anda bem quando os cadetes estão bem engrenados. Se não estiver engrenado, é preciso levar à oficina e tratar. Presidente do Parlamento recebido pelo Presidente da República para analisar a participação na investidura do presidente eleito de Cabo Verde. O Governo entregou hoje à Assembleia Nacional as propostas do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano para o ano económico de 2022. O OGE está avaliado em 158 milhões de euros. Como é da praxe, todos os anos o Governo apresenta a sua previsão do Orçamento Geral do Estado e este ano não fugiu à regra, está orçado em 158 milhões de euros. O orçamento está orçado por volta de 158 milhões de euros. E destes 158 milhões de euros, 51% é assegurado por recursos externos e 48,9% através de recursos internos. É um orçamento que foi elaborado num contexto de veras desafiante, em que, no momento em que se resiste no mercado internacional o aumento de preço de produtos petrolíferos, com o contexto da pandemia bastante presente, os seus efeitos nefastos na economia, um orçamento também que nós estamos a prever um crescimento da economia na ordem dos 2,8% do PIB, uma inflação a rondar 7,5% do PIB, para dizer que é um orçamento adequado, que se adequa perfeitamente aos tempos de hoje. O documento foi entregue pelo Ministro de Assuntos Parlamentares e Descentralização, acompanhado do Ministro das Finanças e Economia Azul, ao Presidente da Assembleia Nacional. Segundo o mesmo, o setor das infraestruturas leva um dos maiores bolos do orçamento para o ano 2022. Dos 158 milhões de euros, ou cerca de 54% deste montante está destinado a despesas de funcionamento, 38% para as despesas relativamente aos investimentos e 5% ao serviço da dívida, ou seja, a amortização da dívida. Ou no que toca aos investimentos, em que 38% do orçamento está destacado, o governo continua a apostar nas infraestruturas, por isso o orçamento, no que toca a investimento, estamos a prever o gastar cerca de 20% deste montante, ou seja, dos 38%, para o setor de infraestruturas. Vem logo a seguir a saúde, com 16%, educação, assim sucessivamente. Ou seja, entendemos, para alavancar a nossa economia, com as dificuldades, os efeitos da pandemia, é preciso uma aposta muito forte mesmo nas infraestruturas, mas sem esquecer também dos cuidados primários de saúde, tendo em conta os efeitos, enfim, do Covid, enfim, temos um sistema de saúde funcional. Se não tivermos um sistema de saúde funcional, teremos toda a economia com dificuldades, com problemas, que não podíamos assegurar o desenvolvimento do país. O documento foi entregue no prazo para depois seguir os seus trâmites. O reajuste salarial deve ser um processo inclusivo e equilibrado, assegurou esta tarde o Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul. Segundo Ingrácio Graça, todo o processo está a ser refeito. É um processo que está em curso, que temos que tomá-lo a pulso, e desde já eu quero apelar a todas as organizações sindicais, todos os sindicatos, para que sentemos à mesa para discutirmos o reajuste. É um processo que tem que ser inclusivo, é um processo que tem que ser analisado. O governo está a tomar a sério este processo, mas é um processo que não pode deixar ninguém de lado. Os sindicatos têm que se juntar ao governo, trazendo as suas propostas para discutirmos e para chegarmos, enfim, um reajuste equilibrado.
É isso que nós estamos a pensar, é a filosofia do governo. Nós estamos a avançar, o governo está a analisar todos os protocolos que foram assinados, é verdade, mas são questões importantes que nós devemos ver primeiramente. Temos que ver hoje a estrutura em termos de despesa que nós temos hoje para pôr o país a funcionar. Não é? Antes de mais, penso que temos que analisar bem a estrutura de despesa que temos hoje e a estrutura de receita que temos hoje. Uma vez feito isso, se houver abertura, rapidez entre as partes, sobretudo a nível dos sindicatos, pode ser que cheguemos à conclusão a entendimentos rápidos. E uma vez chegar a entendimentos rápidos, estaremos provavelmente em condições para avançar com, enfim, medidas que venham, enfim, enquanto não se avança para a decisão final, mas salvaguarda determinados ramos de atividade, mas é preciso negociar. Tudo isto tem que ser negociado. Eu não sei se o senhor jornalista sabe que o processo foi retirado na Assembleia. Isso significa o quê? Precisa arrancar um processo novo, porque aquele foi retirado na Assembleia. Então tem que se arrancar um processo. Sem retroativo este ano. Tem que se arrancar um processo. O Primeiro-Ministro analisou hoje com o embaixador da Bélgica o reforço da cooperação na área económica. Foi durante a audiência que Jorge Bonjesus concedeu ao diplomata belga. Joseph Smettes, embaixador do Reino da Bélgica, subiu as escadas do Palácio do Governo para conversar com o Primeiro-Ministro Jorge Bonjesus. Assuntos ligados à economia estiveram no centro do encontro. Falamos de algumas iniciativas que nós poderíamos tomar. Primeira coisa, falamos da economia azul e o que poderia fazer o meu país para reforçar a parceria Bélgica-São Tomé neste campo. E tem umas duas iniciativas que nós discutimos e que vamos desenvolver nos meses que vêm. A Bélgica, que é grande potencial nos serviços portuários, deixou claro que os dois países poderão cooperar neste setor e na reforma da justiça. O senhor Primeiro-Ministro explicou os desafios no setor portuário aqui e me perguntou de ver como nós poderíamos trabalhar nesse setor portuário. Do meu lado, mencionei o fato que, como a empresa Agripalma, temos um investimento belga neste país. Eu visitei a empresa Agripalma. E também falamos um pouco sobre a reforma do setor da justiça. O senhor Primeiro-Ministro disse que ele gostaria de continuar essas reformas, também para garantir um clima de negócios favorável e de motivar as empresas estrangeiras de se estabelecer assim. Mas foi uma conversa muito aberta, focada sobre a realidade e focada sobre o desafio de fazer retomar a economia depois da crise do Covid. Embaixador da Bélgica, recebido esta segunda-feira pelo Primeiro-Ministro Jorge Lopes Bonjesus. Está no país mais uma missão médica portuguesa na especialidade de cirurgia pediátrica. A equipa que veio ao país no âmbito do projeto Saúde para Todos as Especialidades foi recebida hoje pelo Ministro da Saúde, Edgar Neves. São médicos especialistas em cirurgia pediátrica, fisioterapia, anestesista pediátrica e de enfermagem. No país para mais uma missão, esta segunda-feira estiveram um encontro de boas-vindas com Edgar Neves, Ministro da Saúde. Desde há 10 anos que vimos mais ou menos de maneira regular, com exceção destes anos de pandemia, portanto, fazer missões de cirurgia pediátrica, portanto, de cirurgia das crianças e, fundamentalmente, para operar crianças queimadas ou com sequelas de queimadura. Durante 2 semanas, a missão programou um conjunto de atividades médicas no Centro Hospitalar de São Tomé, entre elas cirurgias pediátricas. Vai ser feitas cirurgias, vai também, portanto, ser feita na área, portanto, formação contínua na área, portanto, do bloco operatório, das enfermarias. Também como a missão, a nossa equipa vem também fisioterapeutas
que também fazem formação na área da fisioterapia e, inclusivamente, sempre que possível, vamos às escolas fazer, portanto, formação na área da prevenção das queimaduras. O ministro da Saúde, Edgar Neves, realçou a importância destas missões para o país. Esta missão, esta especialidade faz 10 anos cá no nosso país, com uma contribuição enormíssima no campo médico, cirúrgico e na formação, e não só, também no fornecimento de muitos consumíveis e materiais de trabalho, quer no domínio da cirurgia pediátrica como tal, como no domínio da fisioterapia. É importante também dizer que esta missão, esta especialidade tem a responsabilidade, assumiu esta responsabilidade na condução do processo de formação de 2 especialistas em cirurgia pediátrica, o que vai ser excelente para São Tomé e Príncipe. Já estão a trabalhar nesse sentido, começaram o seu internato de especialidade e é o povo de São Tomé e Príncipe que vai sair a ganhar. O país recebe mais uma missão médica no âmbito do projeto Saúde para Todos e Especialidades para uma missão de 2 semanas. Lembá é um dos distritos mais afetados pela erosão costeira. As alterações climáticas associadas às atividades humanas, como a extração abusiva da areia, podem estar por detrás do problema. A problemática da erosão é uma consequência das mudanças climáticas. Nos dias de hoje tem-se verificado cada vez mais a entrada do mar no litoral do país, uma situação que se agrava ainda mais devido à exploração inertes para a construção. E em Limbá, este fenómeno está a ganhar grandes proposições. O exemplo disto é a erosão que se verifica mesmo à frente da Câmara Distrital deste distrito. Além de mudar a imagem nossa, cria um problema sério pela população que vive ao lado do mar. Então, como o crescimento do mar, o mar que aumenta o seu calor, com a diminuição deste ponto de vista da produção de peixe, e o mar que, como estamos a ver, de forma constante está a entrar dentro da marginal, com uma erosão tão forte, é dizemos, uma das consequências daquilo que é um círculo global, geral, que passa para manter a nossa paisagem. Manter a nossa paisagem significa começar desde já a mudar a possibilidade, aquela que é a tendência de uma desmatação irracional, e que isto provoca erosão interna, erosão costeira, mudança climática e uma mudança grande das nossas características paisagísticas do país. Estamos preocupados com isso bastante, porque nós temos um projeto que eu também faço parte, ponto focado desse projeto, que é de Comprec. Esse projeto chegou no momento, já terminou, mas nós estamos fazendo hoje o grupo aqui no distrito, nós vamos fazer um esforço mesmo com isso, a tentar dar uma mão, mas está sendo um bocado difícil para nós. É uma preocupação porque nós somos poder local, então devemos dar consciência dessa situação. Então remetemos documento à direção do ambiente, então de forma a ver o que é que pode fazer neste momento, porque não é só aqui, em termos de o caso de Santa Catarina também está a mesma coisa. Além de recorrer à direção do ambiente para ajudar a mitigar os efeitos deste flagelo natural, a Câmara Distrital conta com o apoio do projeto para a restauração florestal e paisagística, que vê erosão costeira como um problema para os que vivem no litoral. A erosão costeira é algo de mais gritante e eclatante do ponto de vista dos impactos rápidos daquilo que são as mudanças climáticas que vamos sofrer, que estamos a sofrer agora no país, e que de facto está a mudar e prejudica a beleza da nossa costa, do nosso país, de São Tomé e Príncipe. A erosão costeira fustiga o distrito de Limbá e deixa preocupada as autoridades da autarquia local.
Arrancou a terceira edição da Quinzena da Cidadania, que vai de 15 a 30 de novembro. A atividade surge no âmbito do projeto Mais Participação, Mais Cidadania e Sociedade Civil pela Transparência e Integridade. Ao longo de 2 semanas serão debatidos diversos temas com destaques para gestão de recursos naturais, participação democrática e cidadania ativa, transparência e impunidade no país. A Quinzena da Cidadania vai promover debates, teatro, música e literatura para desenvolver todos esses temas durante os próximos 15 dias, ou seja, de 15 a 30 de novembro. Uma iniciativa da FONG em parceria com a CEP, a Associação dos Jornalistas, a Fundação Novo Futuro e a Rede das Mulheres. Quinzena da Cidadania é um espaço que nos permite debater várias formas de participação, não é? Dentre elas através de músicas, teatro, feira de livro, exposição, sensibilização e conferências, né, para uma reflexão mais aprofundada de alguns temas que nos elegemos. Neste terceiro ano, a conferência inaugural da Quinzena será Ambiente e Gestão Sustentável dos Recursos. Salientamos recursos florestais, pescatórios e dos inertes, para também, num espaço público, debatermos essa temática que parece ser recorrente, quer na agenda internacional, quer na agenda nacional. Estas quinzenas decorrem no âmbito dos projetos Mais Participação, Mais Cidadania e Sociedade Civil pela Transparência e Integridade, financiados pela União Europeia e pela Cooperação Portuguesa. Os dois projetos são, de certa forma, complementares, procurando contribuir para a melhoria dos processos democráticos em São Tomé e Príncipe, através do incremento da participação pública nas políticas públicas, em domínios fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Diversas atividades serão realizadas pelos parceiros durante a quinzena. Nós, enquanto plataforma, temos, portanto, trabalhamos em rede, na Rede das Mulheres, em que está constituída por várias organizações da sociedade civil ligadas à temática, nomeadamente a temática do género e da igualdade do género e a questão do empoderamento da mulher. E no âmbito da quinzena vamos ter, portanto, duas atividades, uma no dia 19, às 10 horas, no Centro Cultural de Brasil-São Tomé, que é um debate sobre o impacto da pandemia na vida das mulheres e possíveis soluções. No dia 29, vamos ter a apresentação do Caderno de Cidadania sobre o orçamento sensível ao género. Portanto, isto também é uma atividade que tem vindo a ser executada pela plataforma e, neste caso, incluída na Rede das Mulheres, em que nós já fizemos, portanto, uma formação sobre o orçamento sensível ao género, com a parceria, portanto, do INPG, do Instituto Nacional para a Igualdade e Equidade de Género. O que vamos fazer agora, no dia 19, é tentar apresentar este caderno sobre este orçamento e talvez apresentar uma proposta a um draft daquilo que poderá ser um orçamento sensível às questões do género. O jornalismo comunitário também estará presente nesse debate comunitário regional, neste caso, porque esses órgãos são os que estão mais próximos da população, mais terra a terra, e onde, digamos, as comunidades, em princípio, podem ter a oportunidade de falar dos seus problemas, das suas preocupações, e isso também ter algum eco de caráter nacional, se, digamos, os órgãos que têm a projeção nacional fazerem precisamente retorno desses conteúdos. Nós teremos uma primeira atividade, que é a campanha de sensibilização sobre o uso de plástico, tendo em conta a importância do plástico, ou seja, o seu prejuízo em relação à própria natureza. É importante educar as nossas crianças e jovens fazendo bom uso do plástico, não comprometendo a própria natureza, tendo em conta
a importância da natureza para nós todos, né? E o nosso segundo desafio é realizar um concurso fotográfico, um concurso voltado a este mesmo tema, que é o meio ambiente. Iremos sensibilizar as crianças e jovens dos distritos, aqui que eu acabei de citar, Cauel, Alembá e Água Grande, no sentido de, dentro das suas possibilidades, tirarem fotos que tenham a ver com a temática já citada, numa política voltada para as más práticas e as boas práticas do meio ambiente. E no dia 30 iremos culminar com o momento de premiação dessas mesmas fotos. Esta é a terceira edição da Quinzena da Cidadania, um exercício de reflexão onde a sociedade civil é chamada a participar. Esta atividade tem o financiamento da União Europeia e a cooperação portuguesa. O distrito de Água Grande continua a liderar as ocorrências criminais, segundo os dados do comando da Polícia Nacional. Este final de semana, a Polícia Nacional registrou um total de 62 ocorrências criminais. Houve, no geral, uma redução de cerca de 9 ocorrências em comparação com a semana anterior. Tivemos, para crimes contra pessoas, 40 ocorrências, com uma redução de 8 ocorrências. Crimes contra o património foram registrados cerca de 18 ocorrências, com menos 4. Para crimes contra a ordem e tranquilidade pública foram registradas 4 ocorrências, com um aumento de 3, se fizermos ainda esta comparação. No que toca às detenções, foram realizadas cerca de 9 detenções, com um aumento de 1 detenção. Para crimes que mais foram registrados pela polícia durante este final de semana, temos o crime de violência doméstica com 14 ocorrências, com um aumento de 3 ocorrências em comparação com o final de semana anterior. Depois temos o crime de ofensas corporais com 6 ocorrências, com uma redução de 6. Ainda para crimes contra pessoas, temos 3 situações de crime de abuso sexual de menores registrado pela polícia este final de semana. Em termos de crimes contra o património, temos relativamente a crimes de furto, com 9 ocorrências, pese embora com uma redução de cerca de 2 ocorrências, e crime de abuso de confiança foram registrados 4 ocorrências, com uma redução de 4. Relativamente aos acidentes de viação, a Polícia Nacional registrou neste fim de semana 12 acidentes, sendo que, comparativamente ao fim de semana anterior, registrou-se menos de um acidente. No entanto, foi registrado pela Polícia Nacional 3 acidentes por atropelamentos de viaturas, 3 atropelamentos por motorizadas, uma colisão entre viaturas, uma colisão entre viaturas e motorizadas, uma colisão entre motorizadas, 2 acidentes isolados de viaturas e um acidente isolado de motorizada. Esses acidentes tiveram como consequências 2 feridos graves, 6 feridos ligeiros e 5 por danos materiais. O telejornal fica por aqui. Em nome de toda a equipa, boa noite.